Olá, irmãos, graça e paz. Que bom que você está aí para estudarmos juntos aí a palavra de Deus, mais uma vez na Escola Bíblica Dominical desse dia. E dando sequência na revista que diz o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E teremos dois personagens aqui muito importantes para aprendermos aqui, que são Acabe e o profeta Elias, que é a lição 3 que vamos estudar nesse dia. E eu quero já iniciar orando com você para que Deus nos abençoe. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos submetemos ao Senhor e pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco através dessa lição, porque precisamos e queremos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Muito bem, vamos para então o nosso texto áureo desse dia, que está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Quero ler para você na revista, que está escrito assim, olha. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Ok, vamos avançar aqui. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe também. Nós vamos ler aí 1 Reis, 1 Reis, né? Capítulo 16, 29 e 30. Depois o capítulo 17, dos versículos 1 até o 7, e o capítulo 18, do 17 até o 21, vamos ler juntos. Está escrito assim, olha, começando com 1 Reis 16, 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora capítulo 17, primeiro versículo, né? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora o capítulo 18, a partir do 17, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Aos Balaíns, né? Baalins. 19. Agora, pois, ajunta-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Muito bem. Aqui nós temos aqui alguns relatos que a gente viu aqui da Bíblia e a gente vai se concentrar aqui nesse início de história aqui a respeito de Acabe, que foi o rei de Israel. Israel já estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se chamando Israel
e o reino do sul chamando-se Judá. A capital do reino do norte, Israel, se chamava Samaria, na oportunidade, não é? E o reino do sul, Jerusalém, que se chamava Judá, né? O reino do sul, chamada Judá, sua capital, Jerusalém. Muito bem, então, Acabe foi o rei de Israel durante esse período que nós estamos aqui estudando, e diz a palavra de Deus aqui que esse rei Acabe não era flor que se cheirasse, né? Aqui diz a palavra de Deus que não teve ninguém pior do que ele, né? Dos reis que passaram por Israel, ele tinha sido pior até aquele momento ali, né? Então, realmente, ele estava muito desviado aí da vontade de Deus, né? E não bastasse isso, ele ainda se casou com uma mulher que também era ainda talvez pior do que ele, né? Que se chamava Jezabel. Aí você imagina só, Acabe mais Jezabel, o que daria, não é isso? Então, as histórias deles não foram boas e Deus, ele entra nessa história através do profeta Elias para que houvesse ali o arrependimento do rei e mostrasse a justiça e a retidão para o povo de Israel, que esse é o objetivo de Deus e sempre foi, e que ele estava totalmente desviado, né? Então, o primeiro tópico que nós vemos aqui é justamente a respeito do casamento de Acabe com Jezabel. O primeiro subtópico fala das consequências, né, de escolhas erradas que eles fizeram, né? A primeira escolha errada foi justamente se desviar, esquecer dos ensinos de Deus, da palavra de Deus, né, da orientação de Deus. E dentre esses erros, dessa falta de direção de Deus, está ali o casamento com Jezabel, né? Então, essas escolhas erradas levaram a consequências erradas também, a más consequências, não é? Então, a primeira coisa que eu queria ver com você é a respeito dessas más consequências, porque quando a gente traz para os nossos dias aqui, o exemplo é o mesmo. Nós podemos aqui aprender muito com esse exemplo de Acabe e de Jezabel, porque foram decisões que ele tomou de forma errada. E hoje também, se nós não observarmos o que Deus tem reservado para a gente, também nós vamos nos desviar e poderemos colher frutos que nós não queremos, né? Colher. Então, eu quero que você abra comigo em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu quero ler esse texto que é muito lindo. É um dos meus principais, que eu gosto mais aqui, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, olha que lindo aqui, né? Aqui o versículo 5 está dizendo para a gente confiar no Senhor e não no nosso entendimento, não é? Então, foi exatamente o que aconteceu ali com Acabe. Ele esqueceu da palavra de Deus, esqueceu das orientações de Deus e agiu por conta própria, né? Vamos dizer assim. Agiu pelo seu próprio entendimento. E aí, então, deu no que deu, uma história muito triste, e que você pode ler aí na sua plenitude aí ao ler aí os capítulos 17, 18 aí em seguida, né? Que vai falar muito aí a respeito. Mas quando nós dependemos de Deus, aí a história é outra. A Bíblia diz aqui no versículo 5, não é? Ou melhor, no 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, não é? Então, todas as decisões que a gente for tomar, se a gente reconhecer o Senhor, reconhecer assim que existe a minha decisão pessoal e existe a direção de Deus. Então, eu preciso reconhecer que existe sim a direção correta de Deus. Mas a decisão de ir para um lado ou para o outro é minha. É o livre-arbítrio que Deus respeita. E eu vou receber ali os frutos da minha decisão, não é? Então, quando nós reconhecemos o Senhor, reconhecemos aí a direção de Deus nos nossos caminhos, então a Bíblia diz que Ele vai endireitando as nossas veredas, Ele vai nos consertando, Ele vai nos ajustando, Ele vai nos abençoando na nossa caminhada. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, além de depender de Deus, que nós estamos vendo aqui em Provérbios capítulo 3, do 5 ao 6, não é? Agora tem também um outro ponto que eu quero destacar com você,
que é conhecer a vontade do Senhor, agora eu preciso ter a coragem e a disposição de executar aquilo que a Bíblia me ensina. Porque não basta eu conhecer a palavra de Deus, não é? Não basta eu saber reconhecer ali a direção de Deus. Eu preciso ter também a coragem de fazer aquilo que Deus está me direcionando a fazer. E aí eu separei um texto aqui em Josué capítulo 1, versículo 7, que está escrito assim, que eu quero ler com você. Josué capítulo 1, versículo 7 está escrito assim, olha que lindo aqui. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Aqui a gente sabe que o Senhor Deus está passando o bastão ali da liderança para Josué, para conduzir Israel, não é? Uma vez que Moisés havia morrido, né? Então aqui ele está passando as instruções, Deus está passando as instruções para Josué. E dentre as instruções que nós lemos aqui, está dizendo assim na continuação do versículo 7, não se desvie dela, né, da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então veja que interessante, nós temos um princípio bíblico aqui que se aplica na nossa vida também, que quando nós não nos desviamos da palavra de Deus, pelo contrário, né, nós com diligência, né, nós aplicamos a palavra de Deus, procuramos fazer, procuramos andar pela palavra de Deus, né, respeitar aquilo que o Senhor Deus nos orienta, aí então a Bíblia diz assim, que nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos. Né? Não, mas para isso é preciso também ser forte e corajoso. Não é isso? Então, sermos fortes e corajosos para depender de Deus e aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida, para nós não incorrermos nos erros ali do rei Acabe. Muito bem, vamos avançar aqui. O subtópico segundo diz respeito aqui a perversidade dessa rainha, não é? Da Jezabel, e a revista diz assim que, dentre tantas perversidades, não é? Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, e ainda praticou prostituição e feitiçaria. Então, terrível, né? Esse era ali o escopo, né? Da personalidade aí dessa mulher aí, terrível, não é? Então, agora, é interessante que a gente vê que quanto mais a gente se aproxima do pecado, mais longe a gente fica de Deus, e o contrário é verdadeiro, não é? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, então mais longe a gente fica do pecado. Existe um texto aqui que eu quero ler com você, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que está escrito assim, ó. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Então veja que interessante que quando nós nos achegamos ao Senhor, né, nos aproximamos de Deus, então Deus se aproxima de nós, Deus nos abençoa, Deus tem prazer em nos abençoar. É necessário que a gente dê um passo de fé em direção ao Senhor. Que ouçamos a palavra, queiramos ouvir a palavra, não é? Primeiro, ouçamos a palavra e apliquemos a palavra, não é? Porque se assim nós fizermos, nós nos achegaremos ao Senhor e certamente Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai nos abençoar também. Vai se achegar perto de nós, não é? Nós sentiremos aí a presença de Deus nos cercando com a sua benevolência, com a sua bondade, e é isso que nós precisamos desejar e nos esforçar para alcançar. Diferentemente dessa mulher aqui que realmente era uma mulher perversa e foi com essa mulher que o rei Acabe se casou. Muito bem, agora vamos ver aqui o tópico 2, que diz a respeito do seguinte tema. Olha, Elias prevê a grande seca. E o subtópico primeiro, a intervenção divina. Não é? Bom, eu quero elencar aqui três fases aqui, né? Uma sequência de 3 pontos aqui que aconteceu com o rei Acabe. Primeiro que ele era o pior rei, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, né? Que eu disse no início, que a Bíblia assim relata, né? Então, 1 Reis, né? Capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, olha, Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor
Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Né? Então, olha só como é que a Bíblia mostra quem era esse rei Acabe aqui. Né? Então, ele era o pior rei até a chegada dele, ele era o pior rei até então. Né? Olha o versículo, capítulo 17, versículo 1, que aí entra aqui o aviso de Deus para ele. Né? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, aqui Elias dizendo para ele, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então esse é o aviso de Deus para que ele pudesse se arrepender. É uma oportunidade que Deus estava dando para Acabe, que estava indo por um caminho errado, de pecado, e Deus dá essa oportunidade para ele, não é? Ele manda Elias ali para que Elias seja um porta-voz do próprio Deus ali, para que Acabe ouça e olhe para si mesmo, para as suas atitudes, se arrependa e se volte para Deus. Mas não é isso que ele faz, né? Então, ele não se arrependeu, ou seja, ele não teve temor da palavra, ele se esqueceu da palavra e talvez, né, quando ele rejeitou a palavra, é como se ele estivesse contrário à palavra de Deus, não é? Então, querido, nós temos aqui então um ponto de atenção muito importante que nós precisamos aqui observar. Se de repente nós também, em algum ponto, obviamente a perversidade desse homem era coisa terrível, não é? Mas um ponto vale para que a gente possa avaliar e fazer uma autorreflexão, não é? Em relação aí a esse paralelo da vida do rei Acabe, que é justamente se nós de repente não estamos virando as costas para a palavra de Deus, não é? Assim como ele fez. Porque ele estava num caminho errado, Deus envia Elias para que ele se arrependa, não é? Envia o homem de Deus ali com a sua palavra para que Acabe se arrependa, mas ele não se arrependeu. Será que nós também não estamos fazendo dessa forma? É uma reflexão que eu e você precisamos fazer, não é? Acabe não se arrependeu, ele permaneceu ali no pecado, não é? Fazendo as coisas erradas, não se arrependeu, estava com o coração duro. Agora, nós temos a grande oportunidade de nos voltarmos para Deus, de ouvirmos a palavra de Deus, nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, não é? Louvado seja Deus por isso. Olha, Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13 também. Eu quero ler para você que está escrito assim, olha. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Olha aí, advertência para nós, não é? Que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, veja que o pecado é o grande responsável pelo endurecimento do nosso coração. Então, quando nós incorremos no pecado, praticamos o pecado de uma forma recorrente, o caminho dessa recorrência é o endurecimento do coração. Então, para que não aconteça isso, a Bíblia diz assim que nós devemos nos aproximar do Senhor no versículo 12, né? E temos o cuidado para não termos aí um coração mau e descrente, ou seja, deixando de crer no que Deus ensina, não é? Então, isso aqui é uma advertência que vale para nós aqui nos dias de hoje. O versículo 15, na continuação, está escrito assim, olha: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, né? Como foi no dia ali da rebelião, se referindo ali ao deserto, né? Israel, quando se rebelou ao Senhor com o coração duro, né? Então, está aqui a chave para não endurecermos o coração, ouvirmos a voz do Senhor, não é? Então, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o coração, ou seja, quando ouvirmos a palavra de Deus, devemos usá-la, viver a palavra de Deus. Porque quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, viramos as costas para a palavra de Deus, então o nosso coração fica duro. Que foi o que aconteceu aqui com Acabe,
que o nosso coração não fique duro diante do Senhor, pelo contrário, né, esteja maleável, não é, diante de Deus, ouvindo, dando ouvidos para a palavra de Deus, e aí sim nós experimentaremos aí a bênção do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui no subtópico 2, que fala do preço da obediência a Deus aqui, não é? Então, aqui, esse subtópico 2, ele vai dizer a respeito ali de Elias, porque ele foi obediente a Deus, Deus deu aquela direção para que falasse a Acabe a respeito da chuva que cessaria por causa do pecado, e aí então o que acontece é que Deus dá uma direção ali para Elias para que ele se retire dali e vá para um lugar isolado, para que ele ali fique por uns dias ali, beba da água ali do ribeiro, não é? E os corvos iriam levar para ele pão e carne 2 vezes ao dia, não é? Então, o que aconteceu ali? O preço da obediência a Deus, né? Porque Elias obedeceu a Deus ali, levando a palavra para aquele homem, foi que ele ficou ali, né, aos olhos naturais, sem água e sem comida. Mas, ao mesmo tempo, e é esse o ponto que nós devemos trazer para a nossa meditação e para o nosso coração, não é? Grudarmos no nosso coração, é justamente o fato de que Deus não desampara os seus filhos, não é? Apesar da situação de que ele não tinha água, não é? E não tinha comida, porque tinha feito ali a vontade do Senhor, não é? Porque Deus falou para ele, olha, se retire daí agora, né? E ficou uns dias fora dali, escondido. Mas Deus o alimentou, Deus supriu as necessidades dele. Esse é o ponto que eu quero ressaltar com você, meu irmão. Ainda que você, fazendo a obra de Deus, haja alguma perseguição, seja perseguido, saiba, meu irmão, que Deus vai sustentar você. Deus vai te dar a provisão necessária para que você seja bem-sucedido e seja abençoado por onde quer que você vá. A Bíblia diz também, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, ali nas bem-aventuranças, que o Senhor Jesus, ele diz, eu quero ler para você aqui a respeito dessas bem-aventuranças aqui, a respeito dessa perseguição que Elias viveu e que eu e você também estamos sujeitos a viver essa perseguição pelo nome de Jesus. Mas eu quero que você se alegre porque a palavra de Deus nos garante algo tremendo e maravilhoso que eu quero ler aqui para você. Capítulo 5, versículos 11 e 12, o Senhor Jesus dizendo, bem-aventurados, ou mais do que felizes, não é? São vocês quando, por minha causa, diz o Senhor Jesus, os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Versículo 12, alegrem-se e exultem, ou seja, fiquem muito felizes, se alegrem muito, porque é grande, a palavra de Deus diz que é grande a sua recompensa nos céus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A minha recompensa e a sua recompensa será grande no céu, né? Diz a palavra de Deus, será não, né? Será um verbo no futuro, mas aqui a palavra de Deus diz aqui no versículo 16 que o verbo utilizado aqui é no presente, é grande. Né? Alegre-se e exultem porque é grande a sua recompensa no céu. Oh, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha aqui o caso do profeta Elias, não é? Elias também foi perseguido, não é? Mas não obstante a essa perseguição, Deus o sustentou, Deus o abençoou. Então você pode trazer esse paralelo para a sua vida. Aqui nessa terra você será suprido. Não é? Deus supriu aqui, Deus trouxe a água ali do ribeiro para que ele bebesse, e mesmo quando acabou ali, quando secou a água do ribeiro, porque parou de chover, a viúva de Sarepta sustentou com água, com alimento, o profeta Elias. Então veja que a provisão não cessa, Deus é quem sustenta a minha vida e a sua vida, oh, louvado seja Deus por isso. E diz a palavra de Deus
que lá, do outro lado da vida, quando nós estivermos ali eternamente com o Senhor, diz a palavra de Deus aqui, que a nossa recompensa é grande, porque nós estaremos ali, aqui na terra, melhor dizendo, né? Estamos aqui na terra levando o nome de Jesus, falando a respeito do nome de Jesus, e havendo a perseguição, a nossa recompensa é grande. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, agora o subtópico 3 é do capítulo 2, que diz assim, olha, Deus sempre cuida dos seus filhos, né? Aí a continuação ali da provisão de Deus ali para Elias, né? Como eu já antecipei aqui, que é a viúva ali de Sarepta, há um encontro ali, Deus envia Elias até aquela cidade de Sarepta, ali ele encontra a viúva, e aquela viúva ouve a voz de Elias, Elias diz para ela para preparar ali o alimento para ele, ela achava ali naquele momento, antes de encontrar com Elias, que seria o último alimento da vida dela, ali, dela e do seu filho, mas quando ela tem um encontro com o homem de Deus ali, e o homem de Deus libera uma palavra para ela, ela confia naquela palavra, ela crê naquela palavra, então o milagre acontece. Então, a vida dela é abençoada, a família dela é abençoada, e o homem de Deus ali vive por alguns dias ali sendo alimentado também por essa provisão maravilhosa de Deus, né? Então, veja que coisa linda e maravilhosa que Deus ele abençoa ali os seus filhos, né? Ao profeta que foi ali e está fazendo a obra de Deus ali, e aquela mulher que creu na palavra daquele homem, né? Então, louvado seja Deus que todos foram supridos e abençoados. Isso é um recado de Deus, uma direção de Deus para mim e para você. Quando nós fazemos a palavra de Deus, agir, não é? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, então Deus nos abençoa. Deus nos supre, e mesmo que haja ali a perseguição, nós já sabemos que a nossa recompensa é grande lá no céu, né? Louvado seja Deus por isso, graças a Deus. Vamos avançar aqui no nosso tópico 3 agora, que fala a respeito do encontro de Elias com Acabe, né? Então, no primeiro subtópico nós vemos ali um coração endurecido, né? Então a gente já viu ali que de fato Acabe ele tinha um coração endurecido justamente por causa do pecado, que o pecado nós vimos na palavra de Deus aqui, que à medida que eu permito que esse pecado ele seja algo frequente na minha vida, então a tendência é que meu coração ele vá se endurecendo, não é? E esse endurecimento vai me afastando mais e mais de Deus. E o contrário é verdadeiro. Quando eu não permito que o pecado ele adentre a minha vida, eu opto por andar pela vontade de Deus, eu opto por andar pela palavra de Deus, pelas orientações de Deus, eu evito que o meu coração seja endurecido, eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim e eu vivo uma vida abençoada, não é? E é algo muito importante nesse tópico, terceiro subtópico primeiro, que é assim, Acabe, ele era o rei de Israel. E nós vemos aqui um texto que está aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. Olha que interessante aqui. Que coisa linda. Capítulo 18, versículo 17 e 18. Né? Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. 17, né? Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? 18, olha o que Elias vai responder para ele. Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, ou seja, os deuses ali, né? Outros deuses, deixaram Deus de lado para seguir aquelas esculturas daqueles deuses pagãos ali, né? Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina que o próprio Elias dizendo, né, que ele que estava perturbando Israel porque havia se desviado da palavra de Deus. Não é? Então, veja que ele era o representante de Israel. Então, como ele estava pecando e se afastando de Deus, então ele estava perturbando Israel, porque Israel estava indo meio que na direção dele também, né? Então, Israel estava sofrendo por causa do pecado de Acabe. Então isso traz um paralelo para as nossas vidas também. A importância do líder, não é? A importância do líder que teme a Deus. Então, quando o líder teme a Deus,
Então, aqueles liderados, eles são beneficiados, e o contrário é verdadeiro aqui também. Quando o líder ele é perverso, então essa perversidade vai causar prejuízos para os seus liderados. Não é? Isso acontece na família também. Por isso a responsabilidade do pai e da mãe, não é? Que são os líderes da família, das famílias, não é? Deles viverem uma vida de retidão diante de Deus, uma vida justa diante de Deus, observando a palavra de Deus. Porque quando isso acontece, os seus filhos são abençoados. A bênção de Deus se instala ali, repousa sobre aquela casa, sobre aquele lar, não é? E quando o pai e a mãe não obedecem à palavra de Deus, então o que acontece? Quando vão por caminhos pecaminosos, então também a família sofre por causa disso, não é? O resultado da perversidade dos pais acaba influenciando também o lar, os filhos. Então veja a importância da liderança caminhar em retidão diante de Deus. É um ensinamento que nós temos aqui desse texto, desse subtópico primeiro aqui, né? Agora o subtópico segundo aqui do nosso tópico terceiro, para a gente finalizar, que diz a respeito da sequidão espiritual, né? Que na verdade está ligado aí a esse tópico primeiro, que a sequidão de uma pessoa, ou seja, quando ela está seca espiritualmente por causa do pecado, ela acaba levando ao prejuízo dela mesma e a das pessoas que estão ao lado dela, né? 1 Reis capítulo 17, versículo 1, vem confirmar essa verdade que nós lemos aqui, eu quero ler novamente, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ou seja, por causa do pecado de Acabe, toda a população ali sofreu com a sequidão, não é? Com a falta de chuvas, não é? A conclusão da nossa revista diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina, ao arrependimento. E essa palavra arrependimento que eu quero encerrar aqui nosso encontro de hoje aqui, porque o arrependimento é a palavra fundamental para nós. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que estamos no caminho errado, na direção errada, e nós nos arrependemos, Deus ele se alegra, ele sorri para nós. Porque tudo que Deus espera de nós é isso, que a gente entenda que estamos no caminho errado, que a gente perceba isso, e Deus nos mostra sempre. Deus se esforça em nos mostrar que podemos estar no caminho errado. O Espírito Santo de Deus faz isso por nós, nos ajuda nesse sentido, nos mostra. E o que Deus espera de nós? O que o Espírito de Deus espera de nós? Que nós nos arrependamos, que a gente entenda que está errado e se volte para Deus. É isso. E o que é se voltar para Deus? Abandonar as más práticas, os pecados. Entender que Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer abençoar a nossa família. E a gente só vai conseguir ser plenamente abençoado se nós entendermos essas verdades aí. Que Deus espera que a gente olhe para nós mesmos, nos arrependamos e mudemos a nossa rota. Mudemos o que nós estamos fazendo de errado. E caminhemos nas veredas corretas do Senhor. É isso que Deus espera. Era isso que Deus esperava de Acabe e que não aconteceu. Mas nós temos essa oportunidade de consertarmos o nosso caminho com a ajuda de Deus. Sabe, querido, você não está sozinho. Deus te ama. Deus vai providenciar a ajuda para que você possa viver caminhos de santidade, de retidão, porque Ele quer te abençoar. Ele te ama. É o desejo de Deus te abençoar. Deus se alegra em te abençoar. Ele quer te abençoar. Ele só espera que nós nos arrependamos e nos voltemos para Ele.
Glória a Deus. Queridos, então a gente vai aqui para a parte dos dízimos das ofertas. Está sendo projetado aí agora na sua tela o número da conta aqui da igreja, que você pode fazer a sua transferência, o seu depósito, e eu quero orar por você nesse instante. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos que estão, Senhor, providenciando a entrega dos dízimos e das ofertas em fidelidade à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance a cada um dos teus filhos, trazendo aí, Senhor, a provisão necessária para os seus dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e oro também por aquele que não pôde trazer nesse dia. Que o Senhor abençoe e prospere, trazendo saúde e bênção sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja feito. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Uma sequência de semana aí abençoada e próspera. Até a próxima aula, o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Shalom.